Olá, meus amados, gratidão ao Senhor por mais esse momento, por mais essa oportunidade de poder compartilhar com vocês uma nova mensagem, uma reflexão de Deus para os nossos corações. E hoje, uma mensagem assim muito importante, sempre muito importante, mas a mensagem de hoje a gente só aprende vivendo. Na verdade, a gente só cresce crescendo, né? Não tem como a gente crescer sem amadurecer, sem passar por processos que nos amadurecem, né? O crescimento que a gente tem espiritualmente vem de experiências cada dia mais fortes com Deus. Quanto mais experiências fortes temos com Deus, mais maturidade, mais amadurecimento a gente tem na nossa caminhada espiritual, né? A palavra do Senhor fala em 1 Coríntios 13, 11, fala assim, que quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. E chega um tempo na vida da gente que vem a realidade, bate a porta e cada dia mais você precisa ser forte, maduro, principalmente espiritualmente, entender o que Deus está falando, o que Ele está fazendo, o que está fazendo. Esse título de hoje que fala Crescendo em Deus, diz muito sobre mim nesses últimos meses que passou. De novo estou aqui voltando no testemunho, voltando nesse assunto, porque sempre as mensagens me remetem a algo que passou durante esse processo, né? E durante o processo, quando o Senhor falou para mim que levaria minha mãe, eu fiquei muitos meses ali. Senhor, não leva minha mãe, deixa minha mãe aqui. Senhor, ela é tão boa, ela quer fazer caridade, ela é muito importante na terra, Deus não leva. E fiquei, e contendia, insistia, e chorava, e sofria, até que um dia eu abri a palavra de Deus, nosso manual de instrução, em Jó. Vou ler aqui para vocês aonde que saiu a palavra de Deus para mim. Uma palavra dura, mas que me fez entender que eu precisava, né, saber que com Deus não se contende. E naquele dia, quando eu abri essa palavra, fui direto aqui, em Jó 9, que fala, se quiser contender com ele, nenhuma de 1000 coisas lhe poderá responder, nenhuma de 1000 coisas que o Senhor me perguntasse, eu poderia responder a ele. Ele teria resposta para todas as minhas perguntas e eu não poderia contender com ele jamais, porque ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz? Quem é que fica lutando contra Deus, contra a vontade do Senhor, contra as propostas do Senhor e tem paz? Não tem paz, né? Essa palavra aqui é em Jó 4 fala, ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele teve paz. E aí eu peguei e li o resumo, né, de Jó 9, 2 e 3. Eu até marquei aqui, ó. Tá bem marcadinho aqui. Foi no dia 10 de outubro que o Senhor falou para mim isso. O Senhor tinha falado para mim dia 28 de setembro sobre levar minha mãe. E no dia 10 de outubro, depois de eu ficar ali questionando, pedindo a Deus para deixar a mamãe aqui, o Senhor me deu essa palavra. E o resumo do 9, 2 e 3 fala: é impossível contender ou brigar com ele. Ele é sábio nos teus caminhos e perfeito em seus atos. Deus é soberano, nada nele está errado, tudo nele é perfeito, mesmo que isso não seja totalmente compreensível ao homem. Deus é sábio de coração, força, ele é poderoso em força, soberania, e ninguém se endurece, que se endurece contra ele, consegue ter paz. Então foi assim, uma palavra forte, que veio direto do meu coração. Eu falei, ai Deus, eu não quero contender com o Senhor, mas Deus, né?
E ali eu fiquei ainda assim, não compreendia, mas eu queria tanto que Deus mudasse a história da minha mãe, que desse a ela mais 15 anos de vida como fez com Ezequias. Mas o Senhor sabia o que minha mãe havia orado a vida inteira. E o Senhor ouviu a oração da minha mãe. Minha mãe sempre nas reuniões de família, sempre que a minha mãe fazia uma oração em público com os filhos, com a gente, ela falava: Deus, nunca me deixa sepultar um filho, essa dor eu não resistiria. Então minha mãe falava, orava assim: não me deixa, Senhor, sepultar um filho, que eu não suportaria essa dor. E o Senhor já tinha ouvido minha mãe orar tanto assim. E o dia do Moisés, meu irmão estava determinado. É tanto que Moisés partiu 12 dias antes da mamãe. E como que o Senhor atenderia meu pedido de deixar minha mãe aqui, de dar mais 15 anos de vida a ela, se ela não suportaria a dor de um filho sepultado? E quando minha mãe partiu, ela não soube que meu irmão faleceu, ela não soube que ele estava sepultado quando eu estive naquela UTI, né? Que ela pediu ali para abrir a porta, enfim, o testemunho é grande, mas é isso, querida, sobre a gente ser adulto na fé, amadurecer em Deus, é sobre esse nosso título, né? Que fala aqui, crescendo em Deus. Eu vou ler aqui a mensagem que fala assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4:15. Em todas as áreas da nossa vida devemos estar em constante processo de aprimoramento. No que diz respeito à vida espiritual não é diferente. É fato que todos nós desejamos viver milagres e experiências com Deus, mas para isso precisamos de maturidade. Deus Pai não nos leva a uma realidade da qual não estamos prontos e maduros o suficiente para lidar, né? Quando meu filho era pequeno, meu esposo comprou uma bicicleta, né, para ele, e ali tinha as rodinhas, né, as rodinhas auxiliares porque ele não tinha experiência, porque ele estava começando a andar de bicicleta, então para ele não correr risco de cair e se machucar, né? Nós tivemos o cuidado ali de comprar uma bicicleta com as rodinhas auxiliares, né? Para que ele aprendesse no processo e tivesse condições de avançar e de aprimorar. E com Deus não é diferente. Amém, querida? É aos pouquinhos que a gente vai crescendo e a gente vai tendo equilíbrio, né? E sabendo como Deus faz, como Deus trabalha. E no texto que lemos, Paulo destaca a importância do crescimento no caráter, refletindo a semelhança com Cristo. Apesar dos desafios relacionados ao processo, o amadurecimento se torna essencial, pois é por meio dele que Deus Pai entrega aos seus filhos as ferramentas necessárias para que possam manifestar plenamente a sua vontade. Por isso precisamos crescer espiritualmente e esse processo é gradativo, não instantâneo ou automático. Conforme amadurecemos, o Pai confia coisas ainda maiores em nossas mãos para que possamos ir ainda mais longe em nosso propósito, desfrutando de uma vida cada vez mais repleta de testemunhos. Saiba que cada processo que você enfrenta em sua vida faz com que você amadureça e assim possa ir ainda mais longe. Por isso, não busque caminhos alternativos ou atalhos, mas se submeta à vontade e à direção do Espírito Santo. Mantenha-se firme nos processos e esteja pronto para que muito em breve avançar para outros níveis. A nossa frase do dia fala: quando valorizamos os pequenos começos, Deus nos confia grandes conquistas. Quando valorizamos pequenos começos, Deus nos confia grandes conquistas. A palavra-chave de hoje é amadurecimento. Então, amadurecer não é fácil, crescer não é fácil. Mas hoje a gente não é mais menino, né? Como fala aqui 1 Coríntios 13:11, não somos meninos, não fazemos coisas de meninos, não pensamos como meninos, não agimos como meninos. Somos adultos, principalmente espiritualmente falando,
Cada dia mais o Senhor nos dá experiência para que possamos crescer e amadurecer, né? E saber que a vontade dele é sempre boa, sempre perfeita e agradável. Amém, queridos? Aqui na palavra de Filipenses 3:13 fala: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fica e avançando para as que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então é isso, queridos, não olhando para as coisas que atrás ficaram, né? Mas olhando à frente, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, queridos, precisamos estar focados na eternidade, crescendo cada dia mais e mais espiritualmente, rompendo em fé, né? Nós vivemos assim, de glória em glória, de vitória em vitória, entendendo o porquê de tudo. O Senhor tem resposta para as nossas perguntas, né? Então, é isso, querido. Nosso título de hoje, Crescendo em Deus, né? Que você possa ficar com essa palavra-chave de hoje, amadurecimento. Que possamos ser adultos espiritualmente, que possamos amadurecer a cada dia mais. Amém, meus queridos? Um grande beijo no coraçãozinho de vocês. Que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, possa falar melhor na vida de cada um. Amém? E estaremos amanhã de volta, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova reflexão de Deus para os nossos corações. Amém? Fiquem com Deus na paz do Senhor Jesus. Beijo, beijo.